Duas pessoas morrem após imprudência de motorista em acidente de trânsito em Puxinanã. Ex-prefeito de Bahia é assassinado em plena luz do dia em João Pessoa. Apesar de mudança de decreto, eventos sociais poderão acontecer com mais de 100 pessoas em Campina Grande. E ainda, a comovente história de uma menina de 12 anos que deixou o hospital após mais de 5 anos de internação. Hoje é quarta-feira, 9 de dezembro de 2020. O Borborema Notícias está no ar. Olá, boa noite. A gente abre o Borborema Notícias falando sobre duas mortes que foram provocadas pela imprudência de um motorista. Ele colidiu contra duas motocicletas. Um homem morreu na hora e o outro no hospital. Marcos Vasconcelos conta como tudo aconteceu. Essa professora veio da Venezuela com a família em janeiro deste ano. Hoje ela estava no hospital de trauma esperando notícias da irmã e do cunhado que foram atropelados em Puxinanã. Eles foram a lanchar e um carro, né? Ele via em sentido contrário na rua. Ele foi e bateu neles. Infelizmente ele bateu em meu irmão e em minha cunhada, né? O caso mais grave é realmente do cunhado de Gleides, que está na UTI. O rapaz, ele realmente foi um trauma um pouco mais grave, foi submetido ao procedimento pelo neurocirurgião, né? Está ainda na recuperação anestésica, está ainda na sala de recuperação anestésica, mas está entubado, porém está estável, né? Está grave, mas estável. Ainda segundo a professora, o motorista fugiu e provocou outro acidente logo em seguida. Depois a gente ficou sabendo que ele bateu em outra pessoa que morreu, infelizmente, né? Em uma moto. Cerca de 40 minutos depois do atropelamento, outro acidente no distrito de Genipapo deixou 2 mortos. Para você ter uma ideia da gravidade do acidente, o carro atingiu a primeira moto, onde estava o agricultor de 61 anos de idade, exatamente nesse ponto. A gente pode ver as marcas ainda no asfalto. Ele foi carregando o corpo do agricultor até aquela parede que está sendo consertada. Foi ali que o carro parou. Antes disso, bateu em uma outra moto, onde estava um jovem de apenas 21 anos de idade. Nas imagens de câmeras de segurança, é possível ver o momento do acidente. O carro bate na primeira moto, perde o controle, bate na segunda moto e só para na parede da panificadora. Os 2 ocupantes descem, olham o carro e saem como se nada tivesse acontecido. Marcos Nascimento, de 61 anos, morreu a caminho do hospital. José Lademilson, de 21, chegou a ser socorrido, mas morreu nesta quarta no Hospital de Trauma de Campina Grande. Segundo a informação, que o camarada irresponsável, safado, vinha bebo, entendeu? Levou ele com moto e tudo, na contramão mesmo, que as câmeras estão até aí, depois vai tirar para ver como é que ficou o negócio de movimento, porque... E quando eu cheguei aí, eu vi a situação do meu irmão. A informação que passaram para o senhor é que o motorista estava bêbado. Estava bêbado, e tiraram ele do carro aí para ele fugir, disse que correu aí. Foi a família que mora dele aqui, sabe? A polícia já identificou, mas não localizou o motorista que teria provocado os acidentes. Ele pode responder por homicídio. O condutor do veículo, ele evadiu-se do local, né, mas o veículo ficou, né, então a polícia militar ela apreendeu, né, e agora apresenta o carro na Polícia Civil, onde o veículo só vai ser liberado com a apresentação do condutor que se envolveu no fato. Né, já se sabe o condutor do veículo, né, inclusive a residência onde ele mora, né, que são pessoas que residem na localidade, né, e tudo isso será repassado para a Polícia Civil para, na investigação, caso ele voluntariamente não se apresente, ele seja responsabilizado. E como ele se evadiu do local, ficou prejudicado porque não houve o teste do etilômetro, né? Mas nada impede, né, que pessoas depois surjam, né, testemunhas, voluntários que presenciaram o fato. Né? Inclusive a via é uma via monitorada, né, tem câmeras lá de monitoramento, então tudo isso vai ser investigado e apurado pela Polícia Civil. De acordo com o Hospital de Trauma de Campina Grande, o estado de saúde da vítima Glízer Antônio, de 33 anos, continua grave. A esposa dele, Catherine Maria, de 31 anos, foi liberada. E na manhã de hoje, em João Pessoa, câmeras de segurança flagraram o momento em que o ex-prefeito de Bahia e ex-deputado estadual da Paraíba, Expedito Pereira, do MDB,
foi assassinado a tiros. O médico, ex-deputado estadual, ex-vereador e ex-prefeito da cidade de Bahia, Expedito Pereira, vinha de casa, onde morava aqui no bairro de Manaíra, na orla da capital, e seguia aqui pela Avenida Sapé, com destino àquele barzinho onde todos os dias ele se encontrava com amigos. Ao passar neste ponto, foi seguido por um motociclista que sacou a arma e atirou 2 vezes contra ele, que morreu na hora. Os tiros atingiram a região do tórax e o braço de Expedito Pereira. O SAMU ainda foi acionado, mas ao chegar no local apenas constatou o óbito. Um indivíduo de moto preta, em uma moto Fan antiga preta, de camisa clara, azul clara. Ele tem aparentemente entre 38 e 40 anos e que já vinha seguindo o Dr. Expedito a algumas ruas, parou ao seu lado, efetuou alguns disparos e foi embora. Nós ainda estamos tentando localizar o suspeito e conseguir mais informações do que tenha, qual seria a justificativa para esse homicídio. A família não acredita que o crime esteja relacionado com a política da cidade de Bahia e agora pede justiça. Eu não creio que tenha a ver com isso. Creio que pode ser a ver com outra coisa, mas no momento é só especulação, porque a gente não sabia nada de ameaça. Foi uma surpresa realmente para a gente da família. O que aconteceu agora a gente não pode voltar atrás, não pode desfazer. Mas eu, como estudante de direito, eu quero que a justiça seja feita. Expedito Pereira não era da cidade de Bahia, ele era natural da cidade de Bonito de Santa Fé, no sertão do estado, mas chegou aqui na Grande João Pessoa, mais precisamente em Bahia, na década de 60, com os pais e os irmãos. Atualmente morava aqui em Manaíra, em João Pessoa, mas continuava trabalhando na cidade de Bahia, onde tinha uma clínica. 4 homens foram presos e 752 quilos de cocaína foram apreendidos nesta quarta-feira no sertão paraibano. A droga foi apreendida na cidade de Catolé do Rocha, momentos após a aeronave pousar. A suspeita é que o carregamento tenha vindo do estado da Bahia para ser distribuído em várias regiões do estado. O que levantou a suspeita da polícia é que 3 veículos foram vistos circulando nas proximidades da pista durante a manhã. As investigações continuam no sentido de localizar outros possíveis integrantes desse esquema criminoso. O irmão do ex-governador Ricardo Coutinho, Coriolano Coutinho, voltou a ser preso preventivamente na 10ª fase da Operação Calvário, realizada nesta quarta-feira na capital paraibana e na cidade de Bananeiras. Ele teria violado as regras das medidas cautelares relativas ao uso da tornozeleira eletrônica. Além dos trabalhos no Brejo, a Controladoria Geral da União e o GAECO, Grupo de Atuação Especial contra o Crime Organizado, nesta manhã, tiveram como destino o prédio do irmão do ex-governador Ricardo Coutinho, Coriolano Coutinho. O imóvel, que fica em área nobre de João Pessoa, recebeu a visita do grupo que investiga desvios de recursos públicos logo pela manhã. A movimentação da imprensa era intensa logo cedo. Houve apreensão de malotes e também a prisão de Coriolano, que saiu sem algemas, usando boné, máscara e pela porta da frente do condomínio de luxo. Ele entrou na viatura sem dar entrevistas. Coriolano Coutinho é nome citado em outras fases da Operação Calvário, que investiga desvio de recursos públicos por meio de contratos com organizações sociais na área da saúde e da educação. As investigações começaram em 2018 e dão conta de danos aos cofres públicos na ordem de 134 milhões de reais. A nossa equipe entrou em contato com o advogado de defesa de Coriolano Coutinho, Francisco Leitão. Ele informou que ainda não teve acesso a todo o material, mas adiantou que tudo teria sido fruto de um grande equívoco. De acordo com o advogado, a tornozeleira eletrônica de Coriolano estava com problemas e não estava carregando. Isso foi avisado ao órgão competente e o equipamento foi trocado. A segunda situação se dá pelo fato de Coriolano morar muito próximo a uma cidade vizinha a João Pessoa e ele precisou fazer um retorno passando um pouco além do limite do município. Tudo isso foi explicado ao desembargador há 7 meses, segundo a defesa. O advogado ainda acrescentou que o promotor de justiça que esteve hoje no sítio de Coriolano não tinha mandado judicial. Confira a seguir, Daniela Ribeiro é indicada para presidir Senado da República, que ainda Prefeitura de Campina Grande irá permitir realização de eventos sociais com mais de 100 pessoas.
De volta com o Borborema Notícias, a gente destaca que vai faltar água amanhã em mais de 30 bairros de Campina Grande e também nos municípios de Lagoa Seca, Alagoa Nova e São Sebastião de Lagoa de Roça. Segundo a Cagepa, o motivo da falta d'água diz respeito à necessidade de manutenção em uma adutora que fica localizada entre Boqueirão e Gravatá. Mais detalhes a respeito do seu bairro você confere no site da Cagepa, www.cagepa.com.br ou ligando para o número 115 e também na nossa página do Facebook, TV Borborema. A Secretaria de Saúde de Campina Grande reuniu os promotores de eventos da cidade e na pauta estava a discussão em torno da revogação do decreto que permite a realização de eventos com até 300 pessoas. A reunião contou com a presença de cerca de 40 produtores de eventos de Campina Grande. Gente como esta empresária, que perdeu cerca de 80% da arrecadação prevista para o ano e que chegou para o encontro temendo até mesmo a proibição de eventos com até 100 pessoas. A gente entende a necessidade de se precaver, porque o bem maior é mais importante, né? Mas para a gente foi muito ruim, porque a gente passou 7 meses parados e quando foi liberado, a gente conseguiu realizar alguns eventos pequenos. E agora a gente recebeu essa notícia que foi proibido o evento para 300 pessoas e a gente está tentando se adequar. O secretário de Saúde de Campina Grande explicou quais são os eventos que se enquadram na norma de terem no máximo 100 pessoas, como recomendaram os ministérios públicos. Considerando a recomendação do Ministério Público, que a gente teve que fazer a revogação de parte do decreto que previa a possibilidade de até 300 pessoas e hoje existe a possibilidade de apenas 100 pessoas. A gente vai ter esse diálogo com os produtores de eventos que fazem essas festas aqui na cidade para que tudo que for ocorrer seja de acordo com os protocolos estabelecidos pela Secretaria de Saúde de Campina Grande. São mais aqueles eventos com bandas, os eventos que estavam ocorrendo aqui na cidade de Campina Grande, inclusive alguns deles que ocorreram não seguiram os protocolos sanitários. Por isso mesmo que houve essa recomendação dos Ministérios Públicos para que a gente fizesse essa revogação considerando os repiques da doença, da pandemia aqui na cidade de Campina Grande e também a gente vai dialogar com eles para que a gente coloque uma ressalva no decreto municipal de Campina Grande que os eventos sociais eles não se enquadrem nessa limitação. Os eventos sociais, tipo casamentos, formaturas, colação de grau, eles terão exceção, serão avaliados individualmente para que eles possam ocorrer com um quantitativo maior que 100 pessoas aqui na cidade de Campina Grande. Em relação aos bares e restaurantes, as regras continuam as mesmas. Os bares e restaurantes continuam, permanece da mesma forma, a possibilidade, respeitando o distanciamento das mesas, de 1,5 m, a capacidade de até 50%, isso tem sido fiscalizado pela Vigilância e pelo PROCON, mas os restaurantes e bares de Campina Grande têm respeitado sim os protocolos que foram estabelecidos pela Secretaria de Saúde da cidade. O fim das restrições deve ser a chegada da vacina e a imunização da população. Nesta quinta-feira, o secretário vai estar reunido com o ministro da Saúde, general Eduardo Pazuello, para discutir o repasse da vacina para Campina Grande. Amanhã às 10 horas tem uma pauta no Ministério da Saúde com área técnica e às 4 horas da tarde o ministro da Saúde vai nos receber. E uma das pautas é a vacinação aqui na cidade de Campina Grande. Em lista apresentada por Davi Alcolumbre, presidente do Senado Federal, Daniela Ribeiro, senadora paraibana pelo Progressistas, é apontada como um dos possíveis nomes que podem comandar a casa a partir de 2021. Fernanda Martinelli tem os detalhes. Boa noite a todos. Com a decisão do Supremo Tribunal Federal de que nem o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e nem o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, podem ser candidatos à reeleição para comandar as mesas diretoras das casas, começam a surgir os nomes dos possíveis candidatos, inclusive por indicação dos dois. O senador Davi Alcolumbre fez uma lista com os nomes que ele acredita que possam comandar o Senado da República e entre eles está o da senadora Daniela Ribeiro, ela que é do Progressistas e comanda a Comissão de Ciência e Tecnologia da Casa. Por ser mulher, inclusive a única mulher da lista, e também integrar o Progressistas, que é um partido que apoia Alcolumbre nas decisões do Senado da República, ele indicou e deve ter um encontro com o presidente Jair Bolsonaro já para falar sobre esse assunto, sobre os possíveis nomes. Existem outros partidos dentro dessa lista, como o PSD e o Democratas. É importante salientar que o irmão de Daniela Ribeiro, o deputado Aguinaldo Ribeiro, é também um dos nomes indicados para disputar
disputar a presidência da Câmara dos Deputados. Inclusive, foi uma indicação, ele é um dos prediletos do presidente da Casa, Rodrigo Maia. Essa é a força que os Ribeiro têm mostrado, tanto por participar dos principais debates aqui no Congresso Nacional, quanto nas eleições desse ano. Eles conseguiram eleger prefeito e vice-prefeito em Campina Grande e também o prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena. Eles têm se afinado cada vez mais nessa posição de comando dentro da política do nosso estado. Veja no próximo bloco, criança é liberada de hospital após quase 6 anos de internação. O Borborema Notícias volta chamando sua atenção para uma história de coragem e superação. Na manhã de hoje, aconteceu a deshospitalização de uma criança de 12 anos que estava internada há 5 anos e 10 meses na UTI do Hospital de Emergência e Trauma aqui de Campina Grande. Esta quarta-feira foi de comemoração para a família da garotinha Edivânia do Nascimento, de 12 anos. Foi um dia de vitória. Ela estava internada havia 5 anos e 10 meses na UTI pediátrica do Hospital de Trauma de Campina Grande. A menina é de Aroeiras, no Agreste. Ela é portadora de paralisia cerebral e depende da ventilação mecânica para viver, como explica a médica pediatra e intensivista Noade Andrade, coordenadora da unidade de pediatria do hospital. Essa criança está apta, já adaptada ao novo ventilador, um respirador mais simples, mas com as mesmas funções. E nessa equipe consta enfermeiro, médicos e todos os profissionais capazes de dar um atendimento necessário na sua casa. Hoje se reconstitui o núcleo familiar que estava desfeito, que essa mãe tem 4 filhos e ela ficava para lá e para cá. Então é uma vitória muito grande para a mãe e para nós, a equipe do hospital. O processo de deshospitalização ocorreu por volta das 9h30. A mãe de Edivânia disse que este é um momento muito importante na vida da família. Ela conseguiu, através da Justiça do Estado, um home care para ser atendida em casa. Eu estou muito feliz. Esse foi o melhor presente da minha vida. Depois de 5 anos e 10 meses, minha filha conseguiu. Graças a Deus, estou muito feliz. Edivânia vai usar um respirador mais simples e continuará sendo assistida pelo hospital. E com essa bela história, o Borborema Notícias fica por aqui. A gente volta a se encontrar amanhã aqui na TV Borborema, sempre a primeira. Você fica agora com o SBT Brasil. Para você, uma ótima noite e muito obrigado pela sua companhia.